Aviso: as imagens a seguir podem ser perturbadoras. Estes lugares testam os limites do medo e da sobrevivência, onde a realidade se torna mais assustadora do que qualquer filme de terror. Imagine caminhar por cidades fantasmas que ainda sussurram os ecos de uma catástrofe nuclear, ou navegar por águas que escondem uma ilha onde cada passo pode ser o último. Hoje, nós vamos embarcar em uma jornada pelos 10 lugares mais perigosos e aterrorizantes do planeta. Lugares onde a natureza e a história humana se uniram para criar cenários de puro pesadelo, proibidos para a maioria, mas que despertam uma curiosidade mórbida em todos nós. Prepare-se, porque o que você vai ver a seguir é intenso. Muitas das imagens que vamos mostrar são reais e documentam o perigo em sua forma mais crua. Por isso, preste muita atenção nas legendas que aparecerão na tela. Elas são essenciais para complementar as informações e te manter dentro da história. Eu peço que você fique comigo até o final. Você vai descobrir por que esses locais são considerados os mais assustadores do mundo e talvez, só talvez, comece a se perguntar sobre os seus próprios limites. Vamos mergulhar em histórias de desastres, isolamento extremo, mistérios que a ciência mal consegue explicar. Cada capítulo desta viagem foi pensado para te transportar para dentro desses cenários, para que você sinta o arrepio na espinha como se estivesse lá. Então, apague as luzes, aumente o volume e se prepare. A pergunta que vai ecoar durante todo este vídeo é uma só: você teria coragem? A jornada para o coração da escuridão começa agora. Pausa. Em 26 de abril de 1986, o mundo testemunhou o impensável. Uma explosão no reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl liberou uma quantidade de radiação 400 vezes maior que a da bomba de Hiroshima. Legenda: a radiação em alguns hotspots pode ser fatal em poucas horas. O resultado foi a criação de uma cidade fantasma, Pripyat, evacuada às pressas e congelada no tempo. Imagine um parque de diversões que nunca foi inaugurado, com a roda gigante enferrujando sob um céu cinzento, ou escolas com livros ainda abertos sobre as mesas, máscaras de gás no chão, como se os alunos tivessem simplesmente evaporado. É um retrato sombrio e silencioso de uma vida interrompida. Os níveis de radiação em certas áreas da zona de exclusão, especialmente perto do reator, ainda são perigosamente altos. Entrar sem um guia experiente e um dosímetro é assinar a própria sentença de morte. Uma morte invisível e silenciosa. Exploradores urbanos, conhecidos como stalkers, que se aventuram ilegalmente por esses prédios, relatam uma sensação opressora de estarem sendo observados. Eles falam de sons inexplicáveis ecoando pelos corredores vazios, de sombras que se movem onde não deveria haver ninguém. A atmosfera é carregada não apenas de radiação, mas de uma tristeza palpável. Oficialmente, o desastre de Chernobyl causou dezenas de mortes diretas, mas as estimativas de mortes a longo prazo por doenças relacionadas à radiação, como o câncer, chegam a dezenas de milhares. É uma tragédia de escala monumental, cujos efeitos ainda serão sentidos por gerações. Cada objeto deixado para trás conta uma história. Cada apartamento abandonado é um mausoléu de sonhos desfeitos. A natureza, lentamente, reclama o que é seu, com árvores crescendo através do concreto e animais selvagens vagando pelas ruas desertas. Mas a ameaça invisível permanece. Ao caminhar por essas ruas, o silêncio é o que mais assusta. É um silêncio pesado, quebrado apenas pelo vento que uiva através das janelas quebradas e pelo clique constante do medidor de radiação. Ele te lembra a cada segundo que você está em um lugar onde a humanidade falhou catastroficamente. Pausa. A apenas 35 quilômetros da costa de São Paulo, existe um lugar que parece saído de um pesadelo. A Ilha da Queimada Grande, popularmente conhecida como Ilha das Cobras. Este não é um apelido exagerado.
A ilha abriga a maior densidade populacional de serpentes do mundo, com estimativas que variam de 1 a 5 cobras por metro quadrado. É um território onde o ser humano não é bem-vindo, um reino governado por répteis venenosos. O acesso é estritamente proibido pelo governo brasileiro, permitido apenas para cientistas, permitido apenas para militares com autorização especial. A estrela mortal deste lugar é a jararaca ilhoa, ou Golden Lancehead. Endêmica da ilha, essa serpente evoluiu de uma forma assustadora. Suas presas principais são aves, por isso seu veneno se tornou até 5 vezes mais potente que o de suas primas do continente. Uma única picada pode causar falência dos órgãos, hemorragia cerebral, necrose do tecido em questão de minutos. Legenda: o veneno da jararaca ilhoa pode derreter a carne humana. Não há tempo hábil para socorro. A morte é quase uma certeza, rápida e agonizante. Na base noroeste do Monte Fuji, no Japão, existe uma floresta densa e silenciosa chamada Aokigahara. Entrada da floresta com placas de aviso. Conhecida mundialmente como a Floresta do Suicídio, este lugar carrega um peso cultural e histórico sombrio. Desde o século XIX, a floresta está associada a demônios da mitologia japonesa. Mais recentemente, tornou-se um dos locais com maior índice de suicídios do mundo. Entrar em Aokigahara é como entrar em outra dimensão, uma onde a tristeza parece impregnar o próprio ar. O silêncio na floresta é tão profundo que visitantes dizem conseguir ouvir o próprio sangue pulsar. Bússolas e GPS falham devido aos depósitos de ferro magnético no solo. As trilhas oficiais são marcadas. Sair delas é um convite para se perder em um labirinto de árvores idênticas. Placas com mensagens de apoio ao longo das trilhas. Patrulhas de voluntários vasculham a floresta regularmente. Encontram barracas abandonadas. Encontram objetos pessoais. Encontram fitas coloridas amarradas nas árvores. Lendas falam de fantasmas vingativos. Muitos visitantes relatam ouvir sussurros e sentir uma presença os observando. Aokigahara. Beleza natural sombria e profunda dor humana. 20 metros abaixo das ruas glamorosas de Paris existe um mundo paralelo. Um império sombrio e silencioso. As catacumbas de Paris são um labirinto de túneis e galerias que se estendem por centenas de quilômetros sob a cidade. Estima-se que mais de 300 quilômetros de túneis existam sob Paris, a maioria inexplorada, guardando os restos mortais de mais de 6 milhões de pessoas. Uma pequena parte é aberta ao público, cujas paredes são meticulosamente arranjadas com ossos e crânios humanos. É artístico e perturbador. O ar é frio e úmido, e o silêncio só é quebrado pelo gotejar da água e passos ecoando. O verdadeiro perigo está na vasta rede proibida e não mapeada. Imagine um lugar onde um dos desertos mais antigos e secos do mundo, o deserto do Namibe, encontra as águas frias e traiçoeiras do Oceano Atlântico. Esse lugar existe e tem um nome que já diz tudo: a Costa dos Esqueletos, na Namíbia. A neblina densa da corrente de Benguela cega a navegação, e com correntes fortes e mar agitado, causou incontáveis naufrágios. Restos esqueléticos jazem corroídos pelo sal e pelo tempo, como monumentos fantasmagóricos. Para quem alcançava a praia, o pesadelo começava. Oceano gelado atrás, dunas intermináveis à frente, sem água, sem comida, sem abrigo. Ossos não são só de baleias, marinheiros sucumbiram à sede. Focas atraem predadores como leões do deserto e hienas. Lendas falam de náufragos enlouquecidos e navios fantasmas que emergem da névoa. Um lembrete brutal da força da natureza e da fragilidade humana. Um lugar que apaga a própria existência. No meio do deserto de Karakum, no Turcomenistão, arde há mais de 50 anos a cratera de gás de Darvaza, a porta do inferno. Quase 70 metros de diâmetro e 30 de profundidade, hipnótica e aterrorizante. Em 1971, uma perfuração colapsou o solo.
Para conter o metano, atearam fogo achando que duraria semanas. Viraram décadas. De dia, uma ferida fumegante. À noite, um brilho alaranjado visível a quilômetros. O calor é avassalador. O rugido, ensurdecedor. Como 1 milhão de maçaricos. O terreno é instável. O ar tóxico. Insetos e aranhas caem às milhares. Um altar de fogo. Estar ali é olhar o abismo, o poder sob nossos pés e a arrogância humana expostos. A cratera queima um volume desconhecido de gás natural continuamente desde 1971. Chapter 7. Se existe um lugar na Terra que parece um inferno, em aparência e em condições, é a depressão de Danakil, na Etiópia. Um dos lugares mais quentes e geologicamente ativos do planeta, Danakil testa os limites da vida. Crosta frágil sobre um caldeirão vulcânico, lagoas verde esmeralda e amarelo enxofre são ácido sulfúrico mortal. O ar denso, carregado de cloro e enxofre, queima os pulmões. Em 2019, confirmaram lagoas tão extremas que nem micróbios resistem. Esterilidade absoluta. Mesmo assim, o povo Afar vive aqui há séculos, extraindo sal sob o sol inclemente. Para o visitante, calor extremo, gases tóxicos e terreno instável fazem deste um dos lugares mais perigosos do mundo. Capítulo 8. Nas águas calmas da Lagoa de Veneza, uma pequena ilha carrega uma história tão sombria que seu nome é sussurrado. Poveglia. Considerada uma das mais assombradas do mundo, está abandonada e o acesso é proibido. Por séculos, vítimas da peste eram levadas para morrer ali. Cinzas humanas teriam tornado o solo fúnebre. No século XX, um asilo. Pacientes relatavam fantasmas e sussurros. Um diretor sádico teria enlouquecido e saltado da torre do sino. Dizem que uma névoa o sufocou em queda. Moradores afirmam ouvir o sino em noites silenciosas. Pescadores evitam a área com medo do que podem trazer nas redes. O mistério persiste. O que realmente aconteceu naquele hospital? E o que ficou preso em suas paredes? Narrador. Capítulo 9. O Monte Everest, símbolo de conquista e perseverança humana. Narrador. Mas acima dos 8.000 metros, ele se transforma. A zona da morte. Narrador. A pressão é tão baixa que o corpo não consegue oxigênio suficiente. Narrador. Sem oxigênio suplementar, você tem apenas algumas horas de vida. Narrador. O corpo começa a morrer lentamente. Narrador. Congelamento, edema pulmonar, edema cerebral, hipotermia, exaustão. Narrador. O julgamento falha, alucinações surgem. Tarefas simples exigem esforço hercúleo. Narrador. O Everest não perdoa erros. Narrador. Mais de 300 pessoas morreram tentando escalar. Muitos corpos permanecem na montanha. Narrador. Corpos congelados viram marcos sombrios. O mais famoso, Green Boots, permaneceu por anos à beira da rota. Narrador. Recuperá-los é perigoso e caro. Muitos ficam onde caíram. Narrador. Passar por eles é encarar a mortalidade enquanto se continua a subir. Narrador. Uma batalha física e psicológica no lugar mais inóspito do planeta. Capítulo 10. No meio da Baía de Bengala,
uma ilha coberta por floresta densa e cercada por recifes traiçoeiros. É a ilha Sentinel Norte, lar de uma das últimas tribos completamente isoladas do mundo. Os sentineleses vivem como na Idade da Pedra, sem contato com a civilização moderna. Eles deixaram claro, de forma violenta, que querem permanecer assim. Qualquer tentativa de aproximação é recebida com hostilidade, flechas em helicópteros, pedras em barcos. Em 2018, John Allen Chau foi morto ao desembarcar. Seu corpo nunca foi recuperado. A Índia declarou uma zona de exclusão de 5 quilômetros. Estimam-se 50 a 150 indivíduos na ilha. O perigo maior somos nós. Sem imunidade a doenças comuns, um resfriado poderia dizimar a tribo. A proibição protege uma cultura única e vulnerável. Um dos últimos grandes mistérios. Um lugar onde o tempo parou e que não foi feito para ser explorado. Outro, e assim, nossa jornada pelos lugares mais assustadores e perigosos do planeta chega ao fim. Montagem rápida dos 10 lugares-cidades radioativas, ilhas governadas por serpentes, florestas silenciosas, um inferno de fogo na Terra, exploramos os extremos do nosso mundo. Cada lugar conta sobre a força da natureza, os erros da humanidade e os limites da nossa própria sobrevivência. Apesar da nossa tecnologia, ainda existem cantos selvagens, intocados e profundamente perigosos. A curiosidade que nos move também exige respeito e distância segura. O medo não é apenas emoção, é mecanismo de sobrevivência. Um aviso que ecoa em histórias, lendas e fatos científicos. A pergunta do início continua no ar, com peso ainda maior. Obrigado por me acompanhar nesta viagem intensa. Espero que você tenha sentido a tensão e o fascínio que esses lugares provocam. Se você gostou deste vídeo e quer mais conteúdos como este, deixe o seu like e se inscreva no canal. E, mais importante, comente aqui embaixo. Qual desses 10 lugares você, honestamente, teria coragem de visitar? Comente qual lugar você visitaria. Lembre-se que as legendas foram otimizadas ao máximo para te dar a melhor experiência, mantendo o engajamento e a qualidade da informação. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem seguros.